participar de uma reunião sobre contratos? O que você pode fazer para que essa reunião seja o mais produtiva possível e que você não faça nenhuma gafe? Esse é o terceiro vídeo de uma série sobre dicas para reuniões sobre contratos. E o objetivo aqui é falar da reunião em si. Os preparativos para a reunião, eu falei nos 2 vídeos anteriores. Se você tem alguma questão específica sobre esse assunto que gostaria que eu tratasse, comenta aqui ou escreve lá no direct para eu poder te responder ou até mesmo fazer um novo vídeo que possa ajudar mais pessoas. Mas vamos considerar aqui que você recebeu essa convocação. Principal, a primeira coisa que você tem que pedir é para ver a minuta do contrato, da proposta comercial que vai ser discutida na reunião. Não caia na asneira de dizer, ok, eu já sei, eu já fiz, porque se estão marcando uma reunião, é porque existe alguma peculiaridade em relação a essa negociação. E isso você precisa saber, porque às vezes essa peculiaridade é assunto de uma outra pessoa e você não tem nada a ver com isso. E aí você fala, olha, esta peculiaridade não é da minha alçada, logo não preciso participar da reunião. Ou, se você descobre que o motivo da negociação é exatamente aquele assunto que você é responsável, caso você precise de informações adicionais para ver qual parâmetro que você pode flexibilizar, é importante que você saiba antes e converse com quem tem esses elementos que você vai precisar na reunião. Porque se você precisar de mais dias para conseguir levantar dados, você tem que avisar que essa reunião precisa ser feita mais para frente. E aí você justifica por que precisa. Ou, se o que vai ser discutido não tem flexibilização nenhuma, talvez o caso seja de desistir do contrato e não ficar insistindo com algo que você não vai fazer nada além daquilo que já está previsto. Existe, por exemplo, uma cláusula em relação à limitação de indenização. Aqui no Brasil, entre empresas brasileiras, isso não é muito comum. E nós sempre colocamos que você vai ter que indenizar até o prejuízo da outra pessoa. Porém, nos Estados Unidos, praticamente todos os contratos, todas as negociações, elas possuem um seguro. E não existe liberdade para prometer nada além do que a cláusula do seguro garante. Então, se eu falo que eu preciso de uma determinada amplitude nos limites da indenização e a parte contrária me fala não posso porque eu tenho seguro e o seguro cobre somente até ali, então cabe a mim falar, olha, amplie o teu seguro em relação a mim, que é o mais difícil se você não for um grande cliente, ou então cabe a você cotar um seguro para garantir aquela operação. Ou então não faz, procura uma empresa nacional que não tenha aquele tipo de limite. E essa é uma situação que não precisa de reunião, basta uma troca de e-mails. Agora, dentro da reunião, o que deve ser evitado é tentar ler o contrato inteiro. Já eu gosto, na convocação da reunião, já pautar quais são as cláusulas que eu preciso discutir, o que me gera desconforto. Não tem que ter efeito surpresa, você está lidando com um parceiro comercial, você não tem que surpreender, você tem que resolver. Então, da mesma forma
que você procura elementos e dados para discutir internamente até onde você pode flexibilizar, e com base nisso você vai para a reunião para negociar, dependendo do que a outra parte fala, eles também precisam saber até onde podem flexibilizar. Então, se tem uma determinada cláusula que você não concorda, você já avisa: olha, eu vou falar sobre dados pessoais, eu vou falar sobre questões de prazo de pagamento. E aí, a outra parte já vai conversar internamente o que pode flexibilizar. E se não puder flexibilizar, antes mesmo da reunião já te avisa, porque aí você refaz a sua contraproposta ou simplesmente diz: não vou continuar com essa negociação porque esse prazo de pagamento para mim não dá. Você trabalhar hoje para ganhar daqui 60 dias, não é todo mundo que consegue. Ou se consegue, muda preço ou muda a forma de cobrança, o modelo de negócio. Então, mas isso não precisa ser decidido na hora, cara a cara, evento surpresa. Senão vai todo mundo para a reunião, conversa-se e volta todo mundo com o dever de casa. E não se resolve. Então, mais uma vez, a importância de, antes da reunião, alinhar o que se espera dela e lá, na hora, já pula para a primeira cláusula que vai ser objeto de discussão. Então, ninguém precisa olhar a cláusula primeira, a cláusula segunda, a cláusula terceira. Se a primeira cláusula que dá confusão, que uma das partes não entendeu, não concorda ou não tem condições de cumprir, já vai direto para a 15ª. Olha, 15ª é a cláusula tal. Aquela pessoa que fala daquele assunto resolveu, pode levantar e ir embora. Chama o próximo gestor, né? E eu geralmente gosto de marcar quem vai ter mais gestores, mais pessoas presentes naquela situação, naquela discussão, é o local onde é feita a negociação. Claro que hoje com a internet todo mundo fica presente, mas a pessoa não precisa estar ali com o vídeo ligado, né? Ela pode ficar ouvindo e fazendo outras coisas com o vídeo desligado. Liga o vídeo só na hora de negociar. E essa é a forma com que a reunião vai mais rápida. Ninguém lê o contrato inteiro, mas se discute apenas aqueles assuntos que foram previamente definidos e que as pessoas que podem decidir em relação àquilo são as que estão presentes. Assim ninguém leva dever de casa e resolve-se o quanto antes a negociação. Essa era a dica para participar da reunião, ler o contrato ou na hora ter que chamar quem responde por aquilo. É péssimo. A pessoa fica vendida, ela entra na reunião vendida, entra sem ter os dados para decidir, né? Às vezes decide com base naquilo que foi contado ali na hora, mas o contrato dizia outras coisas. Então, nesse sentido, é muito importante ter esse alinhamento. O ideal é que houvesse um procedimento de contratação dentro da empresa para que todos os funcionários se resguardassem, porque se você está fazendo o procedimento, você fez aquilo que foi pensado já como o ideal da empresa. E se você seguiu até aqui, deixa o seu joinha, compartilha com os seus colegas de trabalho, com pessoas que fazem reuniões discutindo contratos, porque isso pode ajudar bastante no dia a dia. E eu te vejo no próximo vídeo.